e a ressurreição de Cristo. Nós entendemos o porquê do sacrifício de Cristo. É muito bonito quando a gente vê aqueles filmes e a gente vê ali Cristo sendo crucificado. Tudo isso parece meio romântico, mas a Bíblia diz que Ele deixou a sua glória, sendo Ele santo, 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 e veio habitar no meio de homens impuros e foi obediente até a morte e morte de cruz. E tudo isso Ele fez por amor a mim e por amor a você. Mas uma coisa que a gente esquece é que Ele fez isso por uma coisa chamada pecado. Porque o pecado é aquilo que me separa de Deus. Pecado é tudo aquilo que te separa de Deus. Você consegue entender o preço que foi o meu pecado e o seu pecado? A morte do santo, santo, santo. E todas as vezes que eu e você, a gente prefere pecar, a gente está pisando no sacrifício de Jesus. Você está ignorando, você está jogando para fora o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que você deita com um homem que não é o seu esposo, você está, cuspindo, você está desonrando, você está pisando naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Todas as vezes que você desonra o seu pai, todas as vezes que você mente para sua mãe, você está desonrando aquilo que Jesus fez por mim e você na cruz. Você consegue entender isso? Não é simplesmente um Cristo que veio ali naquele filme e colocou uma coroa de espinho. Não, é muito mais do que isso. O meu pecado e o seu pecado me separa de Deus. É como um muro. Não há comunhão entre Deus e o homem se você estiver em pecado. A Bíblia diz que eu e você éramos alvo da ira de Deus. Éramos pecadores. Estávamos mortos dos nossos delitos, dos nossos pecados. A Bíblia diz que havia, como se fosse uma seta apontada para mim, apontada para você. Isso se chama a ira de Deus, porque Deus não suporta o pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. A gente saiu de uma pandemia há poucos meses e todos estavam temerosos com o Covid. E todos aqui têm medo de câncer, têm medo de qualquer outra doença que venha fazer com que a gente venha morrer. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Existe algo muito mais perigoso, infinitamente mais perigoso do que qualquer doença. Isso se chama pecado. Sabe o que é pecado? É aquilo que você vê no seu celular. É aquilo que você vê no seu celular e você bate palminha e Deus não gosta daquilo. É tudo aquilo que você coloca um coraçãozinho lá no seu celular, na sua rede social. Silêncio, silêncio um pouquinho. Ouve. 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 Você não pode voltar para casa do mesmo jeito. Existe algo que nos distrai. Existe uma distração, que muitas vezes é a internet, muitas vezes é um programa de televisão. Muitas vezes nós estamos curtindo aquilo que Deus não curte. Nós não podemos voltar para casa do mesmo jeito que a gente chegou aqui. Porque a Bíblia diz que se você continuar na sua vida de pecado, o final dessa estrada será a morte eterna. A Bíblia diz que se você continuar com a sua vida de pecado, o salário disso, o prêmio disso, será a morte. Será a morte. Mas a Bíblia diz, como eu disse no início, que Ele te amou tanto. A Bíblia diz que você é tão importante para Deus. Talvez você nunca tenha recebido um beijo do seu pai. Talvez você nunca tenha recebido um beijo da sua mãe. Talvez você não saiba nem quem é o seu pai. Mas existe um pai que está aqui essa noite. E Ele entregou o seu único filho por amor a mim, por amor a você, para que você possa ter a vida eterna. Agora o sacrifício de Jesus
Ele nos purifica de todo e qualquer pecado. E agora éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de seguir. Você consegue entender isso? Não há meio termo com Jesus, não há metade com Jesus. Ou você entra num caminho de santidade, ou você abandona aquilo que Deus detesta, ou você não está com Ele. Não tem como você viver a sua história e viver a história de Deus. Não tem como você viver as suas paixões, curtir as suas paixões, curtir as suas noitadas, seguir os seus deleites da carne e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus. Essa noite você tem que fazer uma escolha na sua vida. Ou você vai viver eternamente, ou você vai morrer eternamente. Bênção e maldição estão diante de você essa noite. Bênção e maldição estão diante de você essa noite. Entenda isso. Deus odeia o pecado, Deus abomina o pecado. E Ele não vai passar a mão na minha cabeça e na sua cabeça. Ele não vai aliviar para mim, aliviar para você. A Bíblia nos conta que todos aqueles homens que pecaram, eles tiveram as consequências. Então, antes de você entrar na sua vida de pecado, saiba que existe uma consequência sobre isso. E você precisa se arrepender. Você precisa nascer de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É tempo de você buscar o novo de Deus. É tempo de você buscar novidade de vida. É tempo de você entrar em um caminho e não olhar para trás. É tempo de você passar por uma porta, e essa porta se chama Jesus, e não mais olhar atrás. Se a Bíblia diz as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, se elas já passaram, por que a gente quer ir lá atrás e dar uma olhadinha de novo? É como um porco que volta para a lama depois. É como um cachorro que volta para o vômito. Muitas vezes eu sou assim, você é assim. E eu torno a dizer: Deus odeia o pecado. Deus não tem parte com o pecado. E Ele não vai aliviar para você. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer a obra dos diabos. Sabe, uma coisa que eu sempre falo, eu tenho 3 filhos, e eu sempre falo para eles: muitas vezes nós brincamos de ser crentes, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para te matar, ele vem para roubar a sua alegria, roubar a sua paz, roubar a sua vida, e ele vem para te destruir. Entenda isso. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Belezura. Jesus veio para colocar de pé aquilo que está caído. Jesus veio para te libertar. Olha para mim. Qual é o seu pecado? Prostituição, pornografia. Eu não sei qual é o seu pecado, mas eu sei de uma coisa: o sangue de Jesus, Ele te purifica, Ele te liberta de todo e qualquer pecado. Então nessa noite, eu creio que Deus nos trouxe aqui para que a gente fizesse um novo dia, uma nova aliança, um novo tempo com o Senhor. E esse novo tempo com o Senhor é da gente, as coisas velhas já passaram, eu não vou mais olhar para trás. Eu não vou mais olhar para trás, eu vou olhar para Ele. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus: olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Talvez você esteja aqui essa noite e esteja ferido, talvez por alguém da sua família, talvez, sabe,
por alguma coisa que tenha acontecido na sua igreja. Mas ele diz, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Nessa noite, eu quero convidar você a olhar para Jesus. Nessa noite eu quero convidar você a olhar para Jesus e não tirar os seus olhos dele. Não tirar os seus olhos dele. Eu costumo dizer sempre a mesma coisa em todos os lugares que eu vou. Essas luzes daqui a pouco elas vão se apagar. Mas existe uma luz que nunca se apagou e nunca vai se apagar. Essa luz quer brilhar em você e através de você todos os dias, todos os dias, todos os dias da sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça um instante. E você pensasse nesse tempo de Páscoa. O que você tem feito com o sacrifício de Jesus? O que você tem feito? Ele morreu por você. Mas o que você tem feito por Ele? Ele ressuscitou por você. Mas o que você tem feito por Ele? Ele poderia estar no céu. Isso seria o fim da nossa vida. Mas Ele deixou a sua glória para morrer numa cruz. Ele deixou a sua glória. Mas nessa noite, Ele quer que você deixe o pecado. Ele quer que você deixe a sua vida de pecado. Ele quer que você largue a sua vida de pecado. Ele quer que você deixe tudo aquilo que te afaste dele. Você tem que fazer uma escolha. Ele escolheu você. Mas você precisa fazer uma escolha essa noite. Escolher viver a vida com Deus. E nessa noite, nós estamos aqui. E o sangue de Jesus está aqui. E Ele quer ser derramado sobre a sua vida. Eu queria te dar alguns segundos para que você possa orar. Eu queria te dar alguns segundos para que você possa orar e você possa se arrepender dos seus pecados. Você sabia que pecado tem nome? Às vezes a gente ora e a gente diz assim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Mas pecado tem nome. Eu queria que você trouxesse à sua memória todos os seus pecados.